Uma seguidora entrou em contato com o Verme faz pouco tempo. Ela não estava pedindo conselho, estava apenas precisando conversar e colocar para fora. Então, começou a contar que estava no estágio importante para a vida dela. Tinha chegado bem nesse estágio, mostrado resultados, e as pessoas estavam gostando realmente do trabalho dela. Mas aí de um dia para o outro, mudou a maré, mudou o clima do ambiente. Um outro estagiário mais novo de empresa, mais novo de casa, começou a receber bem mais oportunidades. E ela foi sendo deixada de lado. E tudo que ela fazia começou a virar crítica. Toda vez que tentava se explicar, piorava. E ela não conseguia entender o que tinha mudado. Não tinha acontecido nada. Não tinha havido uma briga, algum desentendimento. Sem ela não sabia. Sem menor sinal, nada. E ela também não conseguia nomear esse sentimento, essa atividade, como diria. E veio conversar com o Verme, perguntar o que será que tinha feito de errado. E aí eu pensei um pouco e a resposta que o Verme deu foi que talvez ela não tivesse feito nada de errado. Porque existe uma coisa que acontece nos ambientes de trabalho que ninguém avisa quando você entra. Tem um momento em que você, sem saber exatamente quando, sem saber o porquê, você entra na esquerda de alguém. E a partir daí muda o jogo. Um termo que se usa muito em ambiente militar, quando um aluno dá mole ou quando alguém dá mole, ou quando alguém decide também, né? O instrutor decide que o aluno precisa de atenção especial, ele recebe meio que uma bandeira vermelha. Isso se coloca no braço ou na cabeça. Então todo mundo vê e todo mundo sabe que a partir dali, tudo que aquele aluno fizer vai ser observado de uma forma diferente. Ele pode limpar seu armamento com perfeição, que ainda vai levar uma observação do mesmo jeito. Mas no trabalho, nas empresas, não tem bandeira física, bandeira colorida. Mas existe, de qualquer forma existe. E pior, porque fica invisível, o que torna mais difícil ainda de lidar. Porque você não consegue apontar, não consegue provar, não consegue mostrar para ninguém. E nem dizer. Você só sente. Quando você tenta falar sobre isso, pode parecer paranoia ou esquizofrenia. O Verme não veio aqui para te dizer como que sai dessa situação. Ele apenas veio te mostrar o que essa situação é. Porque você, quando entende o mecanismo, você para de se perguntar o que você fez de errado, né? E começa a enxergar melhor. Saber da existência, eu diria assim. E esse sistema, ele vai aparecer em todo lugar que você for trabalhar. Tem certeza disso? O primeiro ponto, tem que entender que nem sempre é culpa sua. Claro, às vezes você deu um mole de verdade, né? Chegou novo na função, não te explicaram direito, cometeu um erro e ficou marcado. Beleza, acontece, é parte do processo. Aí nesse caso a gente identifica o erro e melhora. Mostra que mudou com o decorrer do tempo, decorrer dos meses, né? Não dias. Mas muitas vezes não tem razão clara. Muitas vezes você apenas gerou um incômodo em outra pessoa sem nem saber. E o incômodo pode ter sido de qualquer coisa mesmo. Pode ter sido da sua altura, você ser maior que a outra pessoa. Pode ter sido da forma como você se vestiu nos primeiros dias de trabalho. Pode ser uma opinião que você deu em uma reunião, que pode ter feito outra pessoa parecer menos preparada. Pode ser o fato de você ser jovem, ou confiante, ou ter chegado bem demais e afetado a moral de quem estava ali esperando há anos ganhar alguma coisa, algum reconhecimento. Às vezes a pessoa não gosta de você porque você namorou alguém que ela queria. Ou às vezes não gosta de você porque lembra ela de alguém. Afeição facial. Às vezes simplesmente porque a sua presença incomoda e o ser humano, a pessoinha, fica tentando resolver aquilo.
O mercado de trabalho não é um ambiente de colaboração. Nunca foi. Ele é um ambiente onde recursos escassos são disputados por muita gente ao mesmo tempo. Promoção, visibilidade, reconhecimento, segurança, tudo isso é limitado. Enquanto esses recursos são limitados, o outro ele começa a ser visto como concorrente, mesmo que ninguém admita isso. E quando alguém te persegue no trabalho, muitas vezes não é maldade pura, é o próprio sistema. É uma pessoa operando dentro de uma lógica de escassez que força e coloca ela em posição de competição com você. Isso não vai tornar a situação menos pesada, mas muda como você precisa enxergar ela. Porque se você entende que não é pessoal, que é estrutural, você para de gastar energia tentando convencer a pessoa de que você é bom e começa a gastar energia entendendo o terreno ou apenas ignorando. Existem padrões. O Verme, ele pode nomear 3 deles. O primeiro seria aquele superior inseguro. Esse é o mais comum e menos admitido. É o gestor que chegou onde chegou depois de muito tempo, muita entrega, muita dedicação, e que agora enxerga em você um potencial de fazer o que ele fez, mesmo caminho, só que em menos tempo. Então a reação dele não é te puxar, é apenas te segurar. Isso não aparece como hostilidade, aparece como avaliações que nunca são suficientes, feedbacks, tem sempre um mais no final, e que neutraliza qualquer coisa boa que você já fez. Projetos que vão para os outros, como também a sensação de que você corre numa esteira e nunca chega a lugar nenhum. O superior inseguro não precisa declarar que te persegue. O próprio processo cuida disso por ele. O segundo seria o colega ressentido. E esse começa em algum momento que você não acompanhou. Uma promoção que foi para você, um projeto que escolheram você, um elogio do gestor na frente de todo mundo que deveria ter sido para ele. O ressentimento não explode na hora, ele se deposita e vai aparecendo em micro comportamentos. A mensagem que demora para ser respondida, uma reunião formal onde decisões são tomadas e que você não foi chamado, a concordância na sua frente e o questionamento nas costas. Quando surge a oportunidade de te enfraquecer perante o gerente ou o gestor, o colega ressentido aproveita com a cara mais tranquila do mundo. Porque para ele isso é justiça, é o equilíbrio, é o universo corrigindo uma injustiça. Você fica parecendo o paranoia e ele vai ficar parecendo o honesto. E o terceiro é o processo que favorece quem já chegou. E esse é o mais difícil, porque não tem rosto, não tem agressor, não tem nada identificável. Tem apenas um sistema de avaliação que depende da percepção subjetiva. Tem critérios que misturam resultado com fit cultural, com visibilidade ou com tempo de relacionamento. E dentro desse sistema, quem já tem os relacionamentos certos é avaliado com generosidade. E quem está no terreno hostil é avaliado com rigor. E o rigor é sempre justificável, porque os critérios são fluidos o suficiente para isso. A perseguição mais sofisticada não vai precisar de um perseguidor como um nome, como pessoa. Ela precisa de um processo com brechas. E a maioria dos ambientes de trabalho tem brechas para isso. Esses 3 padrões raramente parecem isolados. Na maior parte das vezes, eles operam ao mesmo tempo, alimentando um ao outro. E aí o terreno hostil deixa de ser uma situação pontual e vira o clima. É a fit cultural, é a cultura da empresa. Agora, vem a parte que as pessoas mais querem ouvir. E o Verme vai ser honesto, não tem uma solução limpa. Ele não tem, pelo menos.
A primeira coisa que você tem que entender é que você não deve ser reativo, porque a reatividade é cilada. Quando você reage, quando você vai discutir e quando você bate de frente, você dá o que eles querem, você fornece material. E o agressor quer exatamente isso. Quer que você perca o controle, quer que você aparente seu problema, quer que o gestor olhe para a cena e veja alguém difícil de trabalhar. E a segunda coisa é diminuir a silhueta. Seria um conceito militar que, se você está sob o tiro, a primeira coisa que você faz não é contra-atacar, é reduzir a superfície que pode ser atingida. No trabalho, isso significa faz o que te mandaram e fica quieto. Não vai além sem necessidade, porque quando você vai além, você cria brechas. Em um ambiente saudável, a iniciativa é valorizada sim, mas no terreno hostil, a iniciativa é o ponto de entrada para a crítica. Eles mesmos falam que inventor começa com I de competente e R de ruim. Então, faz só o que te pediram, entrega bem, tem responsabilidade, e aí você diminui os vetores de ataque. A terceira coisa é entender o lado do agressor. Isso não é fraqueza e nem é complacência. Se o problema do cara é insegurança hierárquica, você para de aparecer nas situações que ativam essa insegurança. Se o problema é ressentimento por visibilidade, você recalibra como se posiciona em público. Você não está concordando, nem falando que é justo isso, apenas se adaptando à estratégia. Porque na guerra a estratégia se adapta ao campo e não ao ideal, se adapta ao que existe mesmo. Mas depois de tudo isso, ainda tem uma armadilha que o verme precisa nomear. Existe uma diferença entre entender o terreno e se tornar vítima do terreno. O pensamento vitimista vai te transformar uma situação complicada em algo paralisante. Vai te colocar na posição de que quem não tem nada a fazer, que precisa de alguém para aparecer e resolver. E esse alguém não vai aparecer para resolver o seu problema. No nosso universo existem 3 mundos, diria eu. O ideal, o que deveria ser e o que existe. Você e eu estamos no que existe. E no que existe a gente precisa de salário, precisa do estágio, do contrato. Então a gente precisa aprender a operar dentro do terreno sem nos destruir no processo. Quem sobrevive não é o mais forte. Atualmente não é. É quem melhor lê o campo e se adapta sem perder a essência que tem dentro dele. Quando você assinou o contrato de trabalho, tinha um documento. Estava escrito lá, salário, função, horário, tudo isso, benefícios, estava registrado. O que ninguém te contou é que no verso existe um segundo contrato. E esse segundo contrato nunca é mostrado. Não tem assinatura, não tem papel. Ele existe na forma de expectativas não ditas, de regras que você só descobre quando quebra. Hierarquias invisíveis que governam quem pode falar ou não, com quem pode falar ou não, ou em que tom falar. E você vai aprender esse contrato por tentativa e erro. Você aprende quando faz uma pergunta que não deveria ter sido feita e percebe pelo silêncio que tinha uma regra ali. Você aprende quando defende uma posição em reunião e o ar muda. Você aprende quando descobre que há pessoas cujo tempo de casa vale mais do que qualquer resultado que você entregue. Esse é o segundo contrato. E é bem mais poderoso que o primeiro. Porque o primeiro você pode questionar. Tem instâncias, tem lei e tem processo. O segundo não pode ser questionado, porque ele não existe. Não existe formalmente. E o que não existe não pode ser violado. A perseguição no trabalho vive nesse segundo contrato. Ela opera no espaço entre o que está escrito e o que realmente acontece no dia a dia. E ela sobrevive porque não deixa o rastro formal. A experiência de quem é perseguido é sempre subjetiva.
a conduta de quem persegue é sempre explicável. Então você fica num lugar difícil, sentindo algo sem conseguir provar, sem conseguir nomear de forma que os outros reconheçam, sem chamar isso de paranoia. E o Verme sabe disso. O Verme viu isso acontecer com pessoas competentes, sérias e dedicadas. Pessoas que não fizeram nada de errado. E mesmo assim acordaram um dia com a bandeira vermelha na cabeça, sem saber quando ela foi colocada. O mercado de trabalho é um território muito hostil. E você precisa aprender a se mover nele. Não porque seja justo, porque é o que existe. E o Verme não vai te dizer que vai melhorar. Não vai te prometer que as pessoas vão amadurecer, que Jesus vai descer e curar o coração delas, que os sistemas vão se corrigir, ou que a justiça vai aparecer se você esperar tempo suficiente. O que o Verme vai te dizer é que ele observou e que também passa por isso no dia a dia. O Verme passa por isso. Esse mecanismo é antigo, mais antigo que qualquer empresa que já existiu. Está em escolas, em igrejas, em clubes, em qualquer ambiente onde seres humanos disputam recursos limitados e visibilidade. Ele não vai desaparecer. Mas o que muda é seu nível de lucidez sobre ele, quando você para de se perguntar o que ele fez de errado e começa a se perguntar como o sistema produziu aquilo. Você deixa de ser uma presa confusa e começa a ser alguém que entende o campo. Amanhã cedo a bandeira vai continuar lá, o terreno vai continuar, a mesma luz piscante e quebrada do corredor vai continuar lá. A diferença é que agora você sabe um pouco mais sobre o mundo em que você vive.